Olá, amigo e colega do campo. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ouro Fino Incast, que é o podcast que traz para vocês as novidades para aumento da produtividade em todas as fazendas do Brasil. E nós estamos aqui com a super convidada, ela já esteve aqui conosco, ela é de casa, ela possui mestrado e doutorado em nutrição e produção de bovinos. É a Bruna Gomes Alves. Bruna, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Ouro Fino Incast. Oi, Brunão, muito bom estar aqui de novo conversando com vocês. Sempre uma alegria poder participar do Ouro Fino Incast. Isso aí, a Bruna que é nossa especialista da Ouro Fino aqui, quando, dentre outros assuntos, né, Bruna, ela é muito versátil, né, mas dentre outros assuntos, ela é a nossa especialista em produção de silagem, é isso mesmo, Bruna? É isso aí, a gente trabalha aqui com essa linha, né, voltada para alimentação, nutrição e alimentação, justamente para garantir a melhor qualidade da silagem, independente do sistema de produção, independente do tamanho da propriedade. A gente trabalha aqui com o intuito de sempre melhorar essa qualidade da silagem ofertada aos animais. Excelente, Bruna. E a gente estava até conversando aqui antes de iniciar a gravação, né, que quando a gente fala em silagem, na verdade, o processo de ensilagem nada mais é do que você conservar aquele alimento lá para você conseguir utilizar ele em épocas que, sei lá, o seu pasto, por exemplo, não te forneça, né? Você não consiga esse alimento por outras vias, né? E tem muita gente que acha que produzir uma silagem de qualidade é uma coisa que é exclusiva de grandes propriedades ou grandes operações. Isso é verdade, Bruno? Ou, por exemplo, o pequeno e médio produtor também tem condições de fazer uma silagem de qualidade? Também tem condições, Bruno. Isso aí é mito que a silagem ela só é bem feita quando é grande produtor, né? O processo de ensilagem, ele é o mesmo. O cuidado que a gente tem que ter é o mesmo, né? Para cada etapa. Então, esse cuidado, independente do tamanho do silo, independente dos dias que a gente está fazendo ali a colheita, ele tem que ser o mesmo, a atenção tem que ser a mesma. É claro que a gente tem que dar as devidas proporções aí de maquinário, de mão de obra, então tudo isso a gente tem que ajustar para ter o melhor resultado. Então, num proprietário, numa fazenda grande, a gente tem aí uma automotriz, por exemplo, que vai ter uma colheita mais rápida. Num proprietário menor, a gente não tem essa automotriz, vai ser uma colhedeira convencional, mas a gente precisa ter o mesmo cuidado durante o processamento. Tá? Então, eu já visitei fazendas bem pequenas, de 40, 50 vacas, que têm silagens excelentes. Então, que usam tecnologia, que usam umas boas alternativas aí que a gente também oferece, o inoculante, a barreira de oxigênio, e a gente vê silagens excelentes. Então, o cuidado tem que ser o mesmo. Perfeito, Bruna. E assim, né, você já citou aí uma principal diferença das grandes operações para aquelas operações um pouco menores aí no processo de ensilagem, que é o equipamento, né, que são as máquinas aí que vão realizar a colheita. Vamos falar de milho, né, que talvez seja o principal aí, né, mas assim, vamos lá, da automotriz para a colheitadeira convencional aí que você mencionou, qual seria, no processo aí de colheita, já teria algum ponto de atenção, uma grande diferença, que talvez o pequeno produtor que esteja nos ouvindo, ou médico veterinário, ou tecnista agrônomo, enfim, que atenda essa propriedade, está nos ouvindo, ele tem que ter mais atenção em comparação com um método do outro? Bom, Bruno, a diferença que a gente observa é principalmente com relação à eficiência de corte e o que a gente vai obter no resultado final. Se a gente está usando uma automotriz, a gente parte do pressuposto que ela vai trabalhar muito rápido, né? Vai ter uma eficiência aí de processamento maior, porque normalmente ela vem acoplada com um cracker, que vai esmagar muito mais esse grão de milho. Então, a gente consegue aproveitar um pouco mais do amido desse grão. Então, essa lavoura, a gente pode tentar trabalhar com ela numa matéria seca, ou seja, um teor de umidade menor e uma matéria seca maior, em torno ali de uns 36%, 37%, que é onde eu vou ter uma quantidade boa de amido presente no grão. Agora, se eu estou trabalhando com uma colhedeira convencional, às vezes, se eu deixar o grão chegar nessa matéria seca mais alta, eu não consigo quebrar, porque a convencional não tem o cracker, ela só trabalha com faca e contra faca.
Então, se eu trabalhar com um grão muito duro, eu não consigo ter acesso a esse amido. Então, talvez seja mais interessante eu trabalhar com uma matéria seca menor, um teor de umidade maior. Então, é aquele milho que a gente faz pamonha, né? Que ele tá aí em torno de 32, 33% de matéria seca, que é um milho um pouco mais molinho, né? Ele não tá tão duro, porém, eu vou conseguir cortar esse milho na colhedeira convencional, mesmo que a quantidade de amido ali dentro não seja tão alta, mas eu vou ter ele mais disponível do que se eu demorar demais para cortar. Então, seria alguns pontos de atenção, né, conforme essa janela de corte que eu comentei, que a gente tem que se atentar. Um outro ponto, Bruno, seria também do quanto eu vou demorar para cortar. Então, a automotriz ela é muito rápida, né? Então, eu tenho que garantir que eu tenha, por exemplo, tratores para compactar no mesmo tempo que a automotriz está colhendo. Então, às vezes acontece muito, o cara vai lá, aluga uma automotriz, ela trabalha 1 milhão por hora e o trator que está compactando não dá conta de compactar esse material. Então, acaba ficando camadas muito grossas de compactação e a qualidade desse material é inferior. Então, tudo isso a gente tem que ajustar para mais ou para menos. Uma colhedeira convencional, ela vai demorar um pouquinho mais. Então, às vezes, eu posso demorar aí 2, 3, 4 dias para fazer uma colheita. E aí eu tenho que contar com a sorte também em São Pedro de não chover, de tentar aí fazer com que eu tenha um material muito bem compactado, que eu não tenha perdas nem por umidade, nem por entrada de ar. Então, tudo isso a gente tem que ter atenção. Mas eu acho que esse ponto de corte aí seria a diferença principal para a gente tentar aproveitar melhor o valor nutricional desse grão de milho da silagem de planta inteira. Bom, o que a gente vê também, né, Bruna, que o cara, aí na automotriz, em caso de umas operações um pouco maiores, né, mas o cara vai lá, aluga a automotriz ou aluga uma baita de uma colheitadeira boa lá, né, e pega o melhor trator da propriedade, o mais pesado, e põe para puxar, né, e deixa o tratorzinho pequenininho lá compactando, né. Na verdade, tinha que ser o contrário, né, Bruna, porque a compactação, não sou especialista na área, mas eu já ouvi alguns podcasts aqui, eu sei que a compactação é uma parte importante da produção de silagem, né? E nesse ponto, quando você vai aí e visita as propriedades que têm essa operação um pouco menor, o que você vê que a turma erra bastante aí? O que você pode dar de dica com relação à compactação aí nesse tipo de sistema? A compactação do silo. Bruno, como você comentou, né? A compactação ela é crucial para que eu tenha uma qualidade de silagem boa. Então, como eu sempre falo, o oxigênio ele é inimigo da silagem. Então, se a gente conseguir tirar o máximo que a gente conseguir, melhor é essa qualidade. Então, a planta ela só vai fermentar quando ela não respirar mais. Então, quanto mais oxigênio a gente tem, mais ela vai respirar e mais tempo ela demora para fermentar. Então, começa por aí. Uma coisa que o pessoal normalmente erra é na conta, justamente o que você comentou, é quantos quilos de trator que eu tenho que ter para compactar esse material com eficiência. Então, normalmente o pessoal trabalha com poucas horas de compactação ou com poucos quilos, né, poucas toneladas aí em cima desse material. Uma continha que eu gosto de passar e que às vezes é uma dica para o pessoal trabalhar, é assim, a gente fica ali 1 hora no silo, para ver quantas carretas de silagem estão chegando, de forragem, né? Estão chegando ali naquela 1 hora. Se eu tenho ali chegando 100 quilos, eu tenho que ter pelo menos 40% de peso de trator. Então, se eu tenho 100 quilos chegando em 1 hora, eu tenho que ter próximo de 40 quilos para compactar. Se eu tenho 1.000 quilos, eu tenho que ter 400 quilos. Seria uma continha assim, para a gente fazer, para tentar aproximar. É claro que é muito diferente, vai depender do maquinário que a fazenda tem, mas assim, se a gente conseguir trabalhar próximo a isso, se a gente trabalhar com esse peso e com sempre 100% de eficiência, ou seja, se eu trabalhei 10 horas na colheita, eu trabalho 10 horas compactando. Se eu trabalhei 15 horas na colheita, eu vou trabalhar 15 horas compactando. Então, se eu não tiver em peso, eu tenho que compensar em horas trabalhadas. Então, eu até brinco, se você cansar de compactar, você compacta mais um pouco.
Então, sempre... Nunca é demais. Existe nunca é demais. Passado ponto ou não? Pode mandar não, quanto mais compactado, melhor, Bruno, porque eu vou ter menos oxigênio, que é a porosidade que a gente comenta, né? Aquele oxigênio entremeado ali na silagem. Mais rápido essa silagem vai fermentar, ou seja, vai ficar ácida, né? Vai cair o pH, e menos perdas eu vou ter. Então, quanto mais oxigênio ela tem ali, mais rápido ela vai deteriorar. Né? Ela começa a produzir micro-organismos indesejáveis, ela começa a perder por calor, né? Quando a planta respira, ela produz calor. Então, a gente começa a ver aquelas faixas de coloração diferente no meio do silo. Às vezes está um pouco mais amarronzado. Isso é produção de calor. Então, a compactação ela é crucial. Independente do tamanho da propriedade, a gente tem que tentar trabalhar o mais eficientemente possível para que ela aconteça, assim, o mais eficiente. Então, se a gente calcular aquela densidade, que é quanto de material eu tenho para cada volume, para cada metro cúbico, tem que ser o maior. A gente tem como base aí uma média de 600 quilos para cada metro cúbico, mas quanto mais, melhor. Milho, né? Pensando em qualquer tipo de silagem, Bruno, isso seria o ideal para qualquer uma, tá? É claro que silagens mais úmidas de gramínea ou até o milho mais úmido vai ser mais fácil da gente compactar do que o milho, por exemplo, uma planta inteira mais seco. Né? O milho mais seco ele começa a ficar mais fofo, então a gente tem que diminuir um pouco a partícula. Por isso que às vezes para o produtor pequeno que vai trabalhar com colhedeira convencional, não é tão ideal que ele deixe esse milho maturar demais, vamos dizer, né? Acumular muito amido, porque ele vai ficar muito mais seco, a planta como um todo fica muito seca e esse grão fica extremamente duro. Então a chance dele perder grão inteiro nas fezes é muito alta. Eu brinco, Bruno, que eu quero milho na silagem, mas eu quero milho quebrado, né? Então, é interessante a gente ver o milho, mas ele tem que estar quebrado para a bactéria do rumen do animal conseguir acessar esse amido. Senão, a gente não converte isso daí em energia, em produção de leite, em ganho de carne, né? Enfim. Perfeito. E assim, também a gente já comentou em alguns episódios anteriores, aliás, se você está ouvindo aqui e não ouviu os episódios anteriores que nós comentamos sobre produção de silagem, corre lá, procura lá, que eles estão muito bons, né, Bruna? A gente comentou um pouco sobre o uso dos inoculantes, né? Nós trabalhamos aí com inoculantes aí de primeira linha, né, de primeira qualidade, e realmente o papel deles, tanto no grande, né, naquele cara que usa automotriz, tem uma grande operação, quanto no produtor médio ou pequeno, o papel dos inoculantes também é fundamental aí nesse processo de boa conservação do alimento em forma de silagem, né? Então, assim, basicamente o cara quer ter uma silagem de qualidade, poxa, se ele usar um inoculante, aí pode ter certeza que ele já ganha algumas estrelinhas aí nesse processo, né? Com certeza, Bruno. Eu coloco assim, que o uso dessas tecnologias, do inoculante, da barreira de oxigênio, eles vão te dar um retorno muito positivo, mas a sua estrutura tem que ser muito bem feita. Então, eu bato sempre na tecla de que o processamento, que é isso que a gente está comentando, cuidado com a colheita, o cuidado no transporte, na compactação, isso aí tem que existir independente da gente colocar inoculante ou não. Por quê? É como a gente colocar a cereja num bolo desmantelado, né? Ela não vai aparecer. Então, o inoculante e a barreira, eles só vão mostrar um resultado positivo se essa base foi muito bem construída. E o papel do inoculante é realmente otimizar essa fermentação. Então, hoje na empresa a gente trabalha com 2 tipos de inoculante que são para cenários diferentes. Então, a gente trabalha com inoculantes que são multicultura, eles podem ser utilizados para qualquer tipo de lavoura, de cultura, porém, eles têm que ser observados pelo técnico qual que é o desafio da propriedade. Então, a propriedade ela tem um desafio de silagem mais úmida, que é de difícil fermentação, que pode ser o caso desse milho, por exemplo, de 30%, de 29%, ou o maior risco dessa silagem é uma instabilidade depois que abre o silo. Então, a gente tem 2 inoculantes, o Silosolv MC e o Silosolv AS, que estão aí colocados para diferentes cenários, diferentes desafios.
Então, a gente tem que avaliar certinho onde que cada um vai entrar. Isso também, Bruno, independente do tamanho da silagem, independente do tamanho da fazenda, tá? Porque o cenário ele é muito parecido, né? Ou tem muito ar, ou tem muita água, ou tem dificuldade de fermentar, ou tem muito grão, essa silagem às vezes está muito boa, tem muito grão disponível e aumenta o açúcar dessa silagem. Então, os fungos e as leveduras também acham lindo, né, quando aumenta o açúcar da silagem. Então, essa silagem está mais propensa, né, a mofar, quem não gosta, né? Então, por isso que hoje no nosso portfólio a gente tem 2 inoculantes excelentes que vão entrar aí em diferentes desafios. E claro, a gente não pode esquecer da nossa barreira, hein, Bruno? Opa, mas eu ia falar dela nesse exato momento, porque você comentou aí, né? O oxigênio é o inimigo da silagem. E quando já dá para fazer aquela analogia, né? Nós vamos falar agora da barreira de oxigênio, porque pensa, né? Poxa, o produtor foi lá, ele colheu o milho no tempo certinho, ele ajustou o tamanho de partícula no tempo certinho, ele compactou da maneira eficiente, bem compactado, aí chega lá, na hora de vedar esse silo, quer dizer, a hora de você realmente terminar, ele usou inoculante, né, o inoculante adequado aí, com certeza, algum dos silossolves aí que você citou. Poxa, na hora de vedar esse silo, de cobrir, ele erra, não usa uma barreira de oxigênio e perde aí essa silagem que ficou perfeita, tinindo, ele perde um monte de silagem à toa, né, por não usar a barreira. Mas assim, vamos voltar um passinho atrás. Explica aí pra gente o que é essa barreira de oxigênio, quais são os benefícios que ela traz, o nome dela, né? E assim, por que vale a pena muito utilizar também a barreira de oxigênio nesse processo de ensilagem? Bom, Bruno, a nossa barreira, ela chama SilageSeal, né? Ela é uma barreira de poliamida, é um polímero que é feito a barreira. O propósito da barreira é vedação. Quando a gente vê esses silos cobertos com uma lona dupla face, uma lona de PVC, polietileno, essas lonas, elas têm o propósito de fazer a cobertura do silo. Então, elas têm por função diminuir a incidência do sol, proteger contra esses raios solares, proteger contra uma resistência mecânica, né? Então, um cachorro que pode subir no silo, enfim, um propósito de resistência mecânica, porém, essas lonas convencionais, elas deixam passar o ar por entre ela. Então, a barreira de oxigênio, ela vem com um propósito de vedação, de diminuir drasticamente essa passagem de ar. Então, ela é colocada junto da lona dupla face, então uma não exclui o uso da outra, e ela vem com esse propósito de diminuir exatamente essa entrada na vertical, né? A entrada por cima ali do oxigênio no silo. Então, com isso, a gente tem menos perdas superficiais e, claro, quando a gente abre esse silo, a gente também tem que tomar o cuidado para esse oxigênio entrar pela boca do silo, né, Bruno? Que a gente chama ali de face do silo. Então, mesmo que a gente faça, você comentou aí, fez o processo tudo bonitinho, colocou a barreira, colocou a lona, o manejo de retirada tem que ser muito bem feito e colocar peso aí nesse silo, principalmente na boca do silo, para que esse oxigênio não entre. E é interessante, Bruno, que essa barreira de oxigênio, ela também pode ser usada por pequenos produtores, não tem limite, não tem nenhum... Até por isso ela tem vários tamanhos, né? Ela tem vários tamanhos justamente para poder abranger qualquer tamanho de silo aí, né, Bruna? Exato. Então ela vem aí em rolos, né, de diferentes dimensões. A gente tem aí 8 por 50, 10 por 50, enfim, diferentes dimensões para ajustar melhor na área de superfície aí do seu silo. Pode ser o silo superfície, pode ser o silo trincheira, pode ser um silo bunker, tá? Não tem nenhum problema. A gente faz essa colocação da barreira, coloca a lona dupla face por cima e coloca o peso. Aí sim a gente vai garantir um ótimo resultado. Claro que tudo aliado a um bom manejo, tem toda uma orientação que a gente pode fazer no dia de colocar essa barreira para que a gente tenha a quantidade de perdas menores possíveis que a gente pode ter ali, né? E é interessante porque se a gente for avaliar em termos de quanto que eu tô perdendo, independente do tamanho desse silo,
pode ser um silo pequeno, né? Um silo curtinho, um silo mais baixo. Se eu for calcular o quanto que eu estou perdendo de material ali nessa camada superficial e o quanto que custa isso, é muito caro. A gente sabe que hoje está tudo muito caro, a silagem está muito caro, o milho está muito caro. Então, acaba, Bruna, isso a gente já fez várias continhas, assim, para um silo padrão, a gente pode chegar a perder 30 toneladas, 40 toneladas, porque a gente não considera somente o que a gente vê. É claro que o que a gente vê é muito ruim, né? A gente vê aquela camada preta deteriorada, às vezes com fungo. Porém, quando a gente vê essa camada, a gente já tem que perceber que o silo já baixou de tamanho, que ele não estava naquele tamanho o dia que a gente colocou ali no buraco, e que a camada logo abaixo dela, ela também está ruim. Ela pode não estar visivelmente deteriorada, mas o valor nutritivo dessa camada é muito inferior. Então, a gente faz essa continha de quanto que a gente perdeu, baseado em como que foi a compactação, tudo isso a gente pode calcular, e aí a gente vê o quanto que a gente ganha em colocar a barreira, né? Às vezes, dependendo de... Tem silo, Bruno, que a gente faz essa conta e a gente paga aí 8, 9, 10 barreiras com a perda superficial de um silo. Então, às vezes, a perda de um silo, a gente paga aí 6, 7 barreiras. Então, é muita coisa, tá? Então, é um custo-benefício altíssimo a inclusão tanto de inoculante quanto de barreira de oxigênio, justamente porque a gente vai ter um melhor retorno. Claro que sempre aliado às boas práticas de ensilagem. É isso aí, né? Isso aí é igual passar álcool gel, né? Não adianta você ir lá e passar álcool gel na mão se ela tá suja, né? É a mesma Exato. coisa. E assim, Bruna, a barreira, basicamente, então, ela vai diminuir as perdas, né? Como você comentou, poxa, se você faz o processo tudo certo, né, com acompanhamento aí de um responsável técnico aí que entenda do assunto, realmente, quando você abre o silo aí e usou o silagicil, realmente aquela camada que todo mundo está acostumado já com aquela camada preta ali por cima, né, de perda, o pessoal até assusta, né? Porque abre o silo, não tem mais aquilo, né? Fala, ué. E aí, realmente, quem usa uma vez, nunca mais, assim como o inoculante também, né? É verdade, Bruno. Né? E é engraçado, né? Como você falou, a pessoa vê o resultado, ela fala, nossa, mas como que eu não coloquei antes, né? E eu sempre bato numa tecla, assim, a gente tem que sempre mudar essa percepção de que perder é normal. Né? Porque é normal quando a gente chega numa fazenda assim e fala, mas quanto que o senhor perdeu? Ele fala, eu perdi 10%, eu perdi 12%, mas é o que eu perco todo ano. Então, assim, a gente tem que deixar de achar que isso é normal, porque não é. Então, se a gente tiver uma evolução dentro de cada propriedade, é o que eu falo, a gente tem que melhorar dentro de cada propriedade. Se a gente evoluir um pouquinho, deixar de perder 10 para perder 8, putz, já é um baita de uma evolução. Deixar de perder 8 para perder 7, melhor ainda. Então, por isso que esse acompanhamento ele tem que ser contínuo, essa melhora tem que ser contínua, e a evolução ela é dentro de cada fazenda, né? Então, não adianta falar, no vizinho eu fez assim e eu vou fazer também, porque a realidade às vezes é completamente diferente, né, Bruno? A mão de obra é diferente, o maquinário é diferente, a lavoura é diferente, mas o ideal é que a gente tenha essa evolução passo a passo, a cada safra, a cada ano, para que a gente consiga ver essa melhora nos nossos resultados. Perfeito, Bruna Gomes. Isso aí, assim, para a gente, claro, né, encerrar o episódio aqui com chave de ouro. Vamos lá, vou me metamorfosear aqui num pequeno produtor. Se você tiver uma dica de ouro, né? Estou produzindo minha silagem, vai ser em baixa quantidade, sou um produtor médio, pequeno aqui. E claro que você já falou muita coisa, mas de maneira rápida aí, o que você podia me deixar de ensinamento final? Lógico, né? Além de sempre procurar a assistência, a ajuda de pessoas técnicas especializadas. A própria Ourofino, por exemplo, tem uma extensa equipe de campo, todo mundo treinado aí no Examina Nutri, né, Bruna? Treinado pela Bruna aí, saber fazer a avaliação desse processo de ensilagem e também a avaliação posterior da silagem lá, quando for abrir o silo, ver a qualidade dela, né? Então, essa dica aí não vale, hein, Bruna? Que essa dica aí é o padrão, nossos ouvintes aqui já sabem que podem contar com o time Ourofino aí quando o assunto é silagem.
Bruno, eu diria assim que a palavra-chave de manejo de ensilagem é planejamento. Então, é você saber realmente quanto que você quer de material, quanto que você tem de produtividade da sua lavoura, por quanto tempo você vai precisar de silagem, então quantos animais vão ser alimentados, onde você vai colocar esse silo, se você tem um terreno legal para fazer um silo trincheira ou superfície. Então, quando você planeja, isso inclui uma boa escolha de maquinário, uma boa escolha de um técnico, a ajuda, tudo que você comentou e tudo que a gente está comentando aqui hoje, ela é muito mais bem proveitosa, porque às vezes se eu não tenho esse planejamento, vai me faltar silagem. Então, independente de, às vezes, usar um bom produto, usar uma boa tecnologia, eu vou ter que abrir, às vezes, um silo muito cedo, né? E eu não vou ter aquele produto fazendo o efeito que eu gostaria. Então, o foco é planejar. Dessa forma, a gente consegue fazer tudo certinho, tudo bonitinho, o técnico consegue acompanhar na época de corte, fazer a avaliação de matéria seca, que é fundamental para nortear aí sempre o processo de ensilagem, saber com o que a gente está lidando. E, claro, para os mais metódicos e que querem aí maiores resultados, fazerem aí uma análise também bromatológica, que é aquela análise que a gente coleta depois do silo pronto, manda aí para um laboratório. Isso também é bom para a gente ter uma noção de como que está o valor nutritivo dessa silagem. Porém, não é condição, tá, pessoal? Tudo que a gente conversou aqui de processamento, ele é muito, muito, muito importante para a qualidade da silagem. Então, eu diria, Bruno, que é planejar tudo que você vai fazer em relação à silagem para não ficar na mão em nada. E essa roda girar bonitinho e a gente ter uma boa qualidade lá quando for dar para a vaca, a mesma qualidade nutricional da lavoura. Tá? Olha só, falou e disse aí para vocês, Bruna Gomes Alves, nossa especialista técnica aqui da Ouro Fino Saúde Animal. E você que é nosso ouvinte aí, se você é novo, acabou de entrar, primeiro episódio que você está ouvindo, corre lá e se inscreve no canal, porque você já percebeu que conhecimento não ocupa espaço, você já percebeu que o Ouro Fino Cast vai ser a sua fonte semanal de conhecimento. Corre lá, se inscreve no canal para não perder os episódios. Se você já é ouvinte, claro, né? Aguenta aí que semana que vem tem mais episódio, tem mais novidade, mais coisa boa para você continuar aprendendo e continuar aumentando a produtividade aí no dia a dia do campo. Tudo bem? Um grande abraço, obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau!